Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje eu vou falar sobre a morte, a doce morte. Como morrer bem. Vou me embasar no Evangelho de João, capítulo 11, onde Lázaro morre e Jesus Cristo vem e ressuscita. Vamos para os 7 pontos como morrer bem. Primeiro, farei uma pergunta. Você tem medo da morte? O medo da morte significa medo da vida. Ter sonhos, ter esperanças, querer construir a família unida na graça de Deus, mas não colocar em prática esses projetos, inevitavelmente a possibilidade da morte fará com que eu tenha medo da morte. Portanto, viver com projetos, mas colocá-los em prática, estar em caminho. Isso faz com que morrer agora ou depois não faz diferença nenhuma, porque eu vivo bem, eu sou uma pessoa realizada. Então, viva bem. Não tenha medo da vida, para não ter medo da morte. Segundo ponto, a morte é certeza para todos nós. Todos nós, em praticamente menos de 100 anos, já não estaremos mais aqui, teremos passado a experiência da morte. A morte é a única certeza para todos nós. Hoje, no mundo, somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Todos passaremos a experiência da morte. Durante toda a história da humanidade, passaram aproximadamente 108 bilhões de pessoas. Todos fizeram a experiência da morte. Então é uma certeza para todos nós. Vamos falar com carinho da morte. Terceiro ponto. Morre bem quem vive bem. Portanto, tenha uma vida boa. Viva bem. E assim você também terá uma morte serena e boa. Quarto ponto. Qual é a tua postura diante da morte do outro? Morrer é uma realidade inerente à condição humana. Quando você vai a um velório, como que você olha as pessoas que estão ali velando seu ente querido? Se elas choram, se elas se desesperam, e você não é capaz de suportar a dor da pessoa e pode até oferecer calmantes, não faça isso. A pessoa precisa passar por esse momento de dor, de luto, de sofrimento, nem que esperneie, chore, desmaie. Nunca ninguém morreu de choro. Quando nós anestesiamos as pessoas nesse momento, o efeito do calmante passa. E a pessoa olha para trás e pensa, meu Deus, esse ente querido morreu. Eu não me lembro de ter velado, não me lembro de ter sofrido. E esse sentimento de culpa, de raiva contra si mesmo, se não bem administrado, pode levar um sofrimento para a vida inteira. Não deixe a pessoa sofrer. Sofra, esperneie, chore. É o momento dela. Crianças em velórios de extrema importância. Quando uma criança não aprende a lição da morte, que após a morte existe vida, a criança, depois de adulta, quando cresce e o pai ou a mãe falece, ela não sabe lidar com a situação. Portanto, leve a criança. A criança lida muito bem. Lembro-me quando criança, nós tínhamos alguns coelhos na casa de papai e de mamãe, lá na chácara. E eu me lembro que quando um deles faleceu, eu tinha um carinho tão grande por esse coelho. Papai e mamãe, sabiamente, pegaram uma enxada, nos levou, meus irmãos e eu, e esse coelhinho que havia falecido, e fizemos uma cova no potreiro, e ali enterramos. E eu perguntei para papai, papai, onde ele está? Sabiamente, papai responde, ele está no céu dos coelhos, lá existem montanhas e montanhas de cenoura. Eu, como criança, eu olhei com muita serenidade para essa situação e pensei, nossa, ele está num lugar tão bom, está bem. Vamos para o quinto ponto. Como você quer morrer? Lembre-se, morre bem quem vive bem, portanto é necessário que você tenha uma vida boa. Mas expresse para os seus familiares de uma forma escrita ou até mesmo verbal, tenha conversas de como que você gostaria de experimentar a sua morte. Eu particularmente, se eu tivesse uma doença terminal, eu não gostaria de ser entubado, de postergar a morte, de alongar o sofrimento, uma dor. Se eu tivesse uma parada cardíaca, eu também não gostaria de ser reanimado se eu tivesse no final da minha vida. Porque só vai alongar e aumentar o sofrimento.
Muitas pessoas, pela incapacidade de lidar com a situação da perda e da morte, obrigam os médicos, os profissionais de saúde a fazerem tudo o impossível para manter a pessoa viva. A morte, ela é parte inerente, é importante para a nossa vida. Então expresse como você gostaria de morrer. Eu gostaria de morrer em casa, com as pessoas que eu sempre amei, segurando as mãos, conversando e rezando. Eu quero morrer entre os meus, entre aqueles que eu amo. 6º ponto, Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo, porém ele experimentou a morte novamente. Quais são as pequenas ressurreições que você passa durante a vida? Eu explico. A enfermidade, por exemplo. Ai, padre, eu tive uma doença que me judiou tanto, tantas pessoas morreram por causa disso, e eu voltei à vida. Ou, sofri um acidente, mas eu voltei à vida. Eu passei pela depressão, passei por decepções que eu queria a morte, mas eu consegui superar e voltei à vida. A maioria dessas pessoas, quando elas retornam à vida, essas pequenas ressurreições, elas passam a olhar a vida com olhos muito mais profundos. Respeitar mais o casamento, valorizar mais a família, olhar diferente ao trabalho e ter um relacionamento mais profundo com os amigos e com Deus. Então, perceba as ressurreições que acontecem em sua vida. E se você tiver sabedoria suficiente, vai perceber que não precisa passar por isso. Pode aprender com as pequenas ressurreições que acontecem na vida dos teus irmãos, dos teus amigos. Então aprenda com os outros também. 7º ponto para ter uma boa morte. A morte não é a última palavra. Nós acreditamos em Jesus Cristo, em suas promessas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Portanto, é a vida que nos mantém. Cada um a seu tempo, cada um a sua hora. Da mesma forma com que nós nos despedimos de um ente querido, de um amigo que vai fazer uma viagem e ficar um bom tempo sem ver. Nós choramos, mas temos a certeza do reencontro. Assim também a morte. Choramos porque sabemos da dor e sabemos da saudade que sentiremos. Mas temos a certeza, por Jesus Cristo, que reencontraremos todos na ressurreição. Meu irmão, minha irmã, Deus te ilumine, Deus te proteja. Amém.